Olá, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje vou explicar um quadradinho de crochê com uma flor 3D. Vocês podem usar qualquer fio para fazer esse quadradinho. Podem usar lã, podem usar linha mais fina, mais grossa, barbante. Então, dependendo aí dos trabalhos que vocês se inspirarem para fazer, vocês podem usar aí o fio e a agulha correspondente. Na videoaula eu vou usar um fio número 6 e uma agulha 3,5 milímetros, mas usem o que vocês tiverem em casa. A intenção do tutorial é ensinar para vocês aí um quadradinho e nas próximas aulas eu vou ensinar uma peça bem facinha para vocês fazerem aí com este mesmo quadradinho, com esta flor aí em relevo, né? Uma flor 3D. Começo com o anel mágico. Quando a gente puxa aqui, a gente sempre dá uma torcidinha e mexe com a mão. Então, quando a gente pega a corrente aqui, a gente já mexe a mão e fecha o anel mágico. Nós vamos trabalhar aqui dentro uma sequência de 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou fechar um pouquinho mais o anel, porque eu não preciso ele muito largo. Então, o comecinho da carreira é um pouquinho diferente, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Esse aqui é o primeiro ponto alto da carreira, é onde a gente vai fechar quando terminar a sequência. Uma corrente de espaço. Agora a repetição. Um ponto alto. E uma corrente de espaço. Então, olha, nós já temos 2 pontos altos, vamos ter que ter 8. Então, eu vou continuar fazendo um ponto alto, é o meu terceiro ponto alto, uma corrente de espaço. Quarto ponto alto, uma corrente de espaço. Esse é o meu 8º ponto alto, vou fazer a corrente de espaço. Agora, eu já posso fechar aqui o anel. Lá onde estava o marcador, que é a corrente, a gente fecha com um ponto baixíssimo. E vamos fechar fazendo o fechamento bem simples, porque não vai aparecer aqui esse nosso fechamento. Então, eu vou fazer assim, ó. Uma corrente. E vou puxar. Então, esse aqui já é o acabamento. Como não é o nosso acabamento final, eu vou fazer dessa forma, porque eu vou esconder o fio aqui atrás, e esse nozinho aqui não vai aparecer. O que a gente precisa fazer é fazer o acabamento do anel mágico. Então, olha, para ele não abrir, a gente tem que dar um nó. Então, eu vou aproveitar esse fio aqui, vou passar ele mais lá para perto do outro e vou dar um nó nos dois, porque assim fica seguro o anel mágico. E a gente já faz um acabamento. Então, olha, eu só vou colocar ele um pouco mais para baixo. Aqui, ó. Esse aqui a gente não puxa muito para não repuxar muito ali na frente. Então, a gente vai olhando, ó, para ver se tá o círculo bonitinho primeiro. Depois do segundo nó, a gente pode apertar um pouquinho mais. Eu pus um para um lado de cá,
vou colocar o outro pro lado de lá, só para dar um acabamento assim mais bonitinho na nossa peça. Que a gente já deu o nó, e o que a gente precisa aqui é o nó, pro nosso... o nosso anel mágico aqui que a gente fez, né, ele não abrir. Aqui eu vou fazer o nó, mas eu não vou colocar na agulha, vou deixar o nó aqui. Vocês podem começar em qualquer parte, nós vamos trabalhar entre os pontos altos. Então, como foi aqui que eu fechei, ó, eu vou começar um pouquinho antes, mas vocês podem começar em qualquer lugar. Eu vou fazer assim, ó. Nós vamos fazer agora os pontos puff. Então, eu vou colocar aqui essa laçada na agulha e puxo assim, ó, tá? Uma corrente. Então, esse aqui é só para prender aqui o nosso ponto puff. Eu vou deixar o fio aqui atrás e vou crochetando junto para já ir escondendo. O ponto puff são várias laçadas, então, nós vamos fazer 5 laçadas e fechar o ponto. Então, eu faço assim, laço, enfio, aí eu subo um pouquinho, ó. Então, esse aqui vai contar como uma laçada, ó. 2... 3, sempre suba assim um pouquinho. 4, e aqui é o quinto, olha, fica assim espremidinho mesmo, porque ele tem que ficar fofinho, né? Nós vamos tirar todas essas laçadas, menos a última aqui, ó. Essa última vai ficar na agulha, tá? Então, a gente laça, puxa todas, e a última ali, ó, a gente vai deixar na agulha, tá? Ó. Aí, a gente laça de novo e fecha. Então, sempre aqui o comecinho da carreira é um pouquinho diferente, porque a gente fez a nossa emenda. Vamos fazer 2 correntes de espaço. Então, agora vai ser a repetição do nosso ponto puff. Olha, vocês podem continuar aqui a colocar aqui esse fio, ou senão vocês deixam para fazer o acabamento depois, para não atrapalhar. Estamos trabalhando entre os pontos altos. Então, a gente vai fazer as 5 laçadas, ó. Uma, e a gente enfia. E puxa um pouquinho, ó, para cima. Laça de novo, é a segunda. 3, 4 e 5. Ó, vamos tirar todas essas aqui e deixar uma na agulha. Então, eu vou laçar, puxar tudo e deixar uma. Agora, a gente tira. Então, olha, ele fica assim, por isso é que chama ponto puff, tá? Ele fica bem fofinho. 2 correntes de espaço. E a gente vai fazer em cada espacinho, totalizando 8 pontos puffs. Na hora de fechar, a gente vai fechar aqui, ó. Esse aqui é o que a gente fecha e tem as 2 correntes, ó. Então, a gente vai fechar bem aqui, ó. Antes das 2 correntes, tá? Aqui que a gente vai fechar, porque aí depois tem as 2 correntes e, olha, de novo, o do ponto puff. Então, esse aqui que é um pouquinho diferente, né? A gente fez aquela laçada um pouquinho maior, mas é aqui que a gente vai fechar o nosso ponto. Então, vamos fazendo pontos, esse ponto puff, até o final da carreira, 5 laçadas. Aqui eu fiz todos os pontos puffs, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz as 2 correntes de espaço e vou fechar lá em cima, onde eu falei para vocês, com um ponto baixíssimo, tá bom? Puxa, puxa de novo. Uma corrente, que é o nosso nó, e a gente pode cortar. Ó, nosso nozinho vai ficar aqui atrás mais uma vez. Então, olha aqui como ele fica. Aí, a gente vai fazer assim,
porque a gente vai usar desta forma aqui, essa nossa flor 3D. Então, se vocês quiserem, já façam o acabamento. Vocês podem usar uma agulha menor, se vocês quiserem. Olha, eu não vou deixar aqui, porque pode ser que apareça ali na frente. Então, esse que eu crochetei junto, ó, eu vou puxar um pouquinho por aqui. Vocês podem puxar com agulha de tapeceiro ou com uma outra agulha, né? Para esconder. Geralmente, né, eu quando passo assim, na última argolinha eu passo de novo, ó, para ficar travadinho. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, os acabamentos, todos os acabamentos que vocês fazem do crochê, é sempre a mesma técnica. Olha, como eu estou aqui e eu quero que ele fique ali, que não apareça, eu vou escondendo pelas argolinhas, ó, que eu posso pôr bem aqui dentro, que tem bastante argolinha. Aí, eu posso voltar um pouco, tudo para travar o nosso fio e não aparecer ali na frente. Então, os acabamentos vocês podem fazer todos da mesma forma. Esse é o lado direito, ó, da nossa flor. Lado avesso. Nós vamos trabalhar nas alças, então, nós vamos fazer pontos altos numa alça e pular uma alça. Pontos altos e pular a alça. Então, nós vamos fazer 4 cantos. O começo da carreira sempre é um pouco diferente, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que equivale aqui ao primeiro ponto alto da nossa carreira. Quando terminar, é aqui que a gente vai fechar. Então, vocês podem pegar esse fio, colocar aqui atrás, para ir crochetando junto, já vai escondendo e vai ajudando no acabamento. Então, este aqui conta como um ponto alto. Agora, a gente vai fazer mais 5, porque a gente precisa ter 6 pontos altos. Então, este é o segundo. 3. 4. Vocês podem puxar um pouquinho para cá e podem puxar aqui também o fio, para ir ajeitando aqui atrás. 5 e 6. Esse fio aqui, depois que eu fizer o acabamento, eu vou trazer ele um pouquinho para cá, para não ficar ali na ponta. É assim que vocês vão fazer o acabamento de vocês. Vocês olhem e vejam o que precisa para fazer o acabamento. Então, agora, nós vamos fazer a repetição, são 2 correntes de espaço. Vamos pular este espaço e fazer no próximo 6 pontos altos. Estamos fazendo os cantos. 2 correntes de espaço. Pulamos esse espaço e vamos fazer no próximo 6 pontos altos. Duas correntes de espaço. Pula um espaço, inicia no próximo. Duas correntes de espaço e fechamos lá na corrente com um ponto baixíssimo. Uma corrente, esse aqui é o nosso nó.
E assim a gente faz a florzinha para ficar levantadinha. Aqui a mesma coisa, ó, vamos esconder da melhor forma possível os 2 fios, que assim já vai adiantando o nosso trabalho, mas vocês também podem escolher fazer todos os acabamentos quando vocês terminarem o quadradinho. Agora, vamos pegar outra cor. A sequência que a gente vai fazer agora, nós vamos trabalhar entre os pontos, tá, gente? Ó, entre um ponto e outro ponto, ó, aqui que a gente vai trabalhar. E vamos trabalhar também nessa alcinha que a gente pulou. Então, em vez de a gente fazer aqui, a gente vai fazer nessa alça que a gente pulou. Então, tem uma sequência que a gente tem que seguir. Aqui são os cantos, né? A gente vai fazer desta forma. Pegamos esses pontos altos, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, ó, entre os pontos. 1, 2 e 3, ó. Nesse espacinho vai ser o nosso canto. Então, aqui eu vou colocar 4 pontos altos. O começo é um pouco diferente, então eu vou fazer o meu primeiro ponto alto com um ponto baixo e uma corrente. Vocês podem esconder o fio aqui atrás, crochetar junto. Então, entre os pontos, esse é o meu segundo ponto alto, terceiro e quarto. Quando a gente puxa aqui, olha, esse nozinho ele já vai entrando um pouquinho. Vocês podem marcar a corrente, ó, para vocês saberem aonde tem que fechar, ó. Esse aqui é o ponto alto e essa é a corrente que nós fizemos. Um ponto baixo e uma corrente. Então, este aqui vai ser o final da nossa carreira. Quando a gente terminar, nós vamos fazer um fechamento invisível. Então, neste vídeo, já fica o fechamento invisível para quem ainda não sabe fazer, né, ou nunca fez. Então, olha, a gente não vai perder espaço de ponto, nós vamos trabalhar aqui e aqui. Nós vamos fazer meio ponto. O meio ponto a gente vai laçar, ó, entre um ponto e outro. Laçamos e tiramos as 3 laçadinhas, ó, as 3 argolas. Esse é o meio ponto. No ponto à frente, vamos fazer outro meio ponto, entre os pontos. Aqui, ó, quando nós terminarmos, a gente também vai fazer nesse aqui que a gente não fez, ó, nos 2 espaços. Então, agora, a sequência, né, que a gente vai fazer, nós não vamos fazer corrente de espaço. A gente vai trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, na laçadinha que a gente pulou, eu subo um pouquinho, ó, faço 1, 2, 3. Agora, vocês vão ver a sequência certinha aqui de todos esses pontos. O primeiro, entre um e outro, o meio ponto. O próximo, entre um e outro meio ponto. Agora, a gente vai fazer esse canto aqui, ó. São 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Continuamos com a sequência. Entre um e outro, meio ponto. Entre um e outro, meio ponto. Aí, já fizemos toda a lateral, ó. Aqui, 3 pontos altos, só que na laçadinha de baixo. Agora, só repetição. Meio ponto, 4 pontos altos.
meio ponto, meio ponto, 3 pontos altos. Aqui a gente tem que terminar, ó, porque ainda tem ponto. Então, entre um e o outro, meio ponto. No próximo, meio ponto. E aí, aqui onde a gente começou com os 4 pontos altos. Vamos fazer o fechamento invisível. Começamos no ponto alto. Da onde está saindo a linha, a gente põe na argola do meio e pega mais uma argolinha. Assim. Linha para baixo. Aí, nós fizemos esse pontinho, que é o que a gente quer. Aonde está o marcador, que é a corrente, a gente vai passar a nossa linha lá para trás. Então, eu vou colocar bem no centro da corrente. Passo a linha para trás. E aí, a gente faz mais um pontinho aqui em cima, ó. Como se fosse esse Vzinho. Então, a gente olha assim, ó, vai puxando para ele ficar todo igual, não ficar aquele nozinho que a gente fez nos outros, só que não aparece, ó, nos outros. Então, a gente pode fazer aquele fechamento, só que aqui em cima, nós vamos ter que trabalhar todos os pontos. Então, para a gente não perder o ponto, a gente faz o invisível. Quando a gente faz o invisível, eu sempre gosto de dar um nozinho para ficar firme, né? Então, vocês podem dar o nozinho. Não repuxem assim muito, olha, para não atrapalhar aqui, né, o formato do ponto. E aí, vocês escondem, ó, escondam esse aqui, né, por onde vocês quiserem, de preferência a cor na mesma cor. Agora, a gente vai fazer a moldura do nosso square. Então, vocês podem escolher qualquer cor. Eu vou usar essa mesma cor aqui que eu usei no centro, tá? Então, a gente vai fazer assim, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos e depois eu vou fazer uma carreira de ponto alto. Então, vocês podem colocar o nó. E a gente vai fazer o canto aqui. Então, esses 4 pontos que a gente fez o canto, eu vou trabalhar sempre no terceiro ponto. Então, eu vou deixar esse canto aqui para terminar depois, para ficar mais fácil, eu vou começar aqui no meio ponto, ó, que a gente fez. Então, nesse meio ponto, olha, depois dos 4, que é o canto, que a gente fez um ponto só, eu vou começar aqui, ó, no meio ponto. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, porque todos os pontos agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto e apenas pontos baixos. Então, aqui, olha, um ponto baixo. Então, vocês podem colocar esse fio aqui para trás e ir crochetando junto, senão vocês deixam e depois vocês fazem o acabamento. Vamos fazer ponto sobre ponto até chegar lá no canto, olha, sempre pegando as 2 laçadinhas do ponto. Vamos trabalhando até chegar lá. Ó.
Aqui nós chegamos nos 4. Vocês estão vendo aqui a varetinha, olha aqui, ó, as duas laçadinhas, um pouquinho antes da varetinha é o ponto, ó. Então, olha aqui, ó, varetinha, que é o ponto alto, e aqui em cima é o ponto. Então, neste canto, a gente vai começar a fazer no terceiro ponto o nosso canto. Então, eu vou seguir, olha, um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer o canto. Neste ponto, um ponto alto, duas correntes, no mesmo local, outro ponto baixo. Então, olha, a gente fez o cantinho, aí fica mais fácil pra gente saber, né, pra gente subir a próxima carreira. Se vocês quiserem marcar assim, ó, que é entre os pontos baixos, vocês podem marcar para vocês saberem exatamente aonde eu canto, tá? Mas vocês vão ver um espacinho aqui, vai ser fácil, porque agora também a gente vai contar. Então, eu sempre falo para vocês, contem, né? Para vocês não se perderem. Então, depois que a gente fez o canto, nós vamos fazer 10 pontos baixos, até chegar no próximo canto. Então, a gente pega aqui, ó, esse aqui é o último ponto alto do canto, é o nosso primeiro ponto, ó, 1. Aí, eu vou seguir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, eu cheguei no canto de novo, ó. 9 e 10. Então, se vocês contarem, vocês não vão errar. Ó, agora nós estamos no terceiro ponto, ó. 1, 2 e 3, ó. No terceiro ponto, a gente vai fazer o canto. Um ponto baixo, duas correntes, no mesmo local, outro ponto baixo. Mais um canto. Agora, a mesma coisa. 10 pontos baixos, aí a gente faz o canto. 10 pontos baixos, a gente faz o canto. Aí, eu termino esse pedacinho aqui com vocês. Aqui eu fiz toda a volta, fiz o canto, e aí sobrou um ponto aqui, né? Que é o último ponto alto do canto, e a gente já vai fechar a carreira lá no ponto baixo que a gente começou. Então, eu vou fazer o meu último ponto baixo, tá? Ó, porque só tinha um ponto sobrando depois que eu fiz o canto. Vou fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui no ponto baixo. Olha aqui, ó, um nozinho, e a gente pega as duas laçadinhas do ponto. Então, eu vou colocar minha linha por cima, puxa e puxa. Ponto baixíssimo. Certo? Agora, a gente vai fazer uma carreira só de pontos altos para a gente poder fazer o square. Eu também uso esse tipo de square para outras coisas, vocês podem usar ele pequenininho assim também, mas eu vou dar para vocês mais uma carreira de ponto alto. Agora, eu vou fazer a próxima carreira só com pontos altos. Então, eu vou começar um pouquinho diferente também, para vocês aprenderem outro jeitinho que eu também começo as minhas carreiras. Eu faço uma corrente para dar uma altura, e no mesmo local aqui, eu vou fazer o ponto alto, ó, nesse mesmo local. Então, essa corrente que eu fiz não vai contar para nada, tá, gente? Só para dar altura aqui, para eu fazer aqui esse ponto alto, ó. Então, quando a gente terminar a carreira, neste ponto alto, é que a gente vai fechar. Então, em cada ponto, até chegar ali no canto, ó, nós vamos fazer pontos altos. Então, ponto sobre ponto. Em cada ponto baixo que a gente fez, a gente vai fazer um ponto alto. Eu vou seguindo até chegar ali no canto. Como aqui nós estamos no meio da carreira, né? Então, a gente não está fazendo a contagem ainda, olha, porque ainda falta esses pontinhos. Então, a gente vai seguindo até onde tiver ali o espaço, né, das duas correntes. Então, olhem bem os pontos. Ó, gente, aqui tem um ponto baixo, olha aqui, ó. Tem mais esse ponto baixo. Aí, depois, entre os pontos é que a gente vai fazer o canto.
Então, eu vou fazer mais esse ponto. Ó, se vocês quiserem saber, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Mas não é essa a nossa contagem na lateral, só para vocês saberem. Então, aqui eu cheguei no canto, neste canto, eu vou colocar 2 pontos altos, que é aquele espacinho de 2 correntes, ó, entre os pontos baixos. 2 pontos altos, né, que desfiou um pouquinho, ó. Vamos fazer de novo. É bom porque assim eu vou explicar para vocês colocarem bem no espaço, tá? Não coloquem assim no ponto, ó, porque aqui é um ponto quando a gente começar essa carreira do lado de cá. A gente está fazendo no espaço aqui, ó, de 2 correntes, tá? Vocês podem abrir o crochê um pouco, né? Para vocês verem bem o que vocês estão fazendo. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Se vocês quiserem colocar 2 correntes, vocês estiverem fazendo algum trabalho, vocês também podem. É que eu não quero aqui muito aberto, esse square, então eu só fiz uma corrente. Agora sim, a gente vai começar o lado de cá e a gente vai começar a contar. Então, não percam esse pontinho aqui, ó, tá? É aquele ponto que é do canto, que nós fizemos o ponto baixo, 2 correntes do ponto baixo, ó. Então, este ponto aqui é o primeiro ponto da nossa lateral. Tá? Não podemos perder. Então, ele tá espremidinho, a gente aperta um pouquinho pra gente identificar ele. E vamos começar a contagem até chegar lá no canto. Esse aqui é o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? São 12 pontos esse nosso square na lateral. Então, olha, como a gente já chegou aqui no meio de novo, olha. Ponto baixo, as 2 correntes e o ponto baixo. Então, olha, lembrem-se que esse ponto baixo aqui já começa a próxima lateral. Então, é só isso que vocês têm que olhar para o crochê, para vocês não perderem, né? Vamos fazer o canto de novo. Então, no espaço das 2 correntes, ó, bem no meio, entre um ponto baixo e outro. 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Começamos aqui, ó, no ponto baixo, bem aqui nessas 2 laçadinhas do ponto. Então, a gente começa a fazer ponto alto, são 12 pontos altos, aí a gente abre aqui, ó, para olhar o canto, olha ali, ó. Então, aqui é o canto, a gente vai fazer o canto, vai fazer todo esse pedaço aqui, aí tem mais um canto aqui, ó. E depois a gente termina e faz o fechamento invisível. Depois que eu fiz o canto, então ainda me falta, olha, 2 pontos para eu terminar a carreira ali, para chegar aonde eu comecei. Então, neste ponto baixo, que faz parte do canto, eu vou fazer o ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, com esses 2 aqui, a gente completou os 12 pontos e a gente vai fazer o fechamento invisível. Cortem um espaço, só puxar. Nós já fizemos ali embaixo, vocês já sabem, né, gente, ó. Então, onde está o marcador, é onde a gente deveria fechar, vai ser a última passagem da agulha. A gente começa com o ponto que vem depois, que é o ponto alto, ó. Eu vou tirar aqui para não atrapalhar. Da onde está saindo a linha, é o ponto alto, olha, a gente pega 2 laçadinhas, enfia bem em cima
e pega mais uma na lateral. Põe a linha para baixo. Agora, aqui no ponto alto, ó, que nós fizemos a corrente para subir, ó. E aqui é o ponto alto, ó. Então, eu vou colocar nas duas laçadinhas do ponto e vou colocar a minha agulha para trás. E aqui ele vai fazer um pontinho extra aqui em cima, ó. Tá, gente? Então, é um jeitinho aí de vocês fazerem o acabamento da peça de vocês. E aqui fica tudo igualzinho, eu acho que fica bem bonito, né? Sempre o começo da carreira vocês podem começar de jeitos diferentes, mas esse aí é mais um jeitinho para vocês aprenderem. Deem um nó, se vocês quiserem, para ficar mais seguro. E a gente vai esconder, fazer todos os acabamentos aqui que ainda faltam fazer. Vocês acabaram de aprender mais um quadradinho de crochê com uma flor 3D. Espero que vocês utilizem aí nos seus trabalhos de crochê. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Se vocês puderem, deixem o like, se inscrevam, comentem e compartilhem, né? Tudo isso ajuda o canal a crescer e a divulgar aí os vídeos de crochê para quem gosta dessa arte. Tchau, gente. Até a próxima videoaula.